Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Soares e vamos começar a nossa aula de número 4 de Matemática 1. A Matemática 1 é a matemática destinada aos estudantes que vão fazer a primeira etapa do PSC da UFAM, o CIR da UEA, e que estão na primeira série do ensino médio. Então vamos à aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos aprender regra de três composta e porcentagem, os dois conceitos importantes. Vamos começar pela regra de três composta. O que é a regra de três composta? Considere três grandezas G1, G2 e G3 e suponhamos que G1 seja diretamente proporcional a G2 e que G1 seja inversamente proporcional a G3. Isto é, G1, G2 e G3 são grandezas que variam de acordo com essas setas que aparecem aqui na tela. Notem que G1 é diretamente proporcional a G2, setas no mesmo sentido para cima, e inversamente proporcional a G3, aí inverte a seta. E aí, quando você for construir a proporção, vai ficar assim, olha, A está para X, assim como B está para B', vezes C' sobre C. Notem que C' e C estão invertidos. Por quê? Porque G1 é inversamente proporcional a G3. Isolando X, nós temos que X é igual a A vezes B' vezes C sobre B vezes C'. Vamos ao nosso primeiro exercício de fixação. Na fabricação de 200 litros de sorvete, 4 máquinas gastam 2 horas. Para produzir 100 litros de sorvete, 8 máquinas gastarão quantas horas? Primeiramente, nós vamos identificar quais são as grandezas envolvidas no problema. Nós temos tempo de fabricação, quantidade de sorvete e número de máquinas. Observe que, de acordo com o enunciado, 200 litros de sorvete, com 4 máquinas funcionando, tem um tempo de fabricação de 2 horas. E aí vem a pergunta agora. Para produzir 100 litros de sorvete, com 8 máquinas funcionando, qual tempo será necessário para essa produção? Então, diante disso, nós vamos agora analisar a variação da proporcionalidade dessas grandezas. Cada uma separadamente, aos pares. Vamos começar pelo tempo de fabricação e a quantidade de sorvete. De acordo com o enunciado, 200 litros em 2 horas. 100 litros, o que a gente espera? Menos tempo de fabricação. Isso quer dizer o quê? Se as duas decrescem no mesmo sentido, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Note que as setas estão no mesmo sentido. Agora analisemos o tempo de fabricação e o número de máquinas. De acordo com o enunciado, quando são 4 máquinas funcionando, nós temos 2 horas de produção, que é o tempo de fabricação. 8 máquinas, o que a gente espera? A gente espera que diminua o tempo. Isso quer dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. Por isso que as setas estão em sentidos opostos. Bom, feita essa análise, nós vamos agora construir a proporção. Olha só, de acordo com o problema, nós temos aqui que o tempo de fabricação é diretamente proporcional à quantidade de sorvete e inversamente proporcional ao número de máquinas. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 está para x, assim como 200 está para 100, multiplicado por 8 sobre 4. Observe que 8 sobre 4 foi invertido porque o tempo de fabricação é inversamente proporcional ao número de máquinas. Simplificando, 200 centésimos, nós temos 2 está para x, assim como 2 está para 1, vezes 8 sobre 4. Assim, fica 2 está para x igual 2 vezes 8, 16, 1 vezes 4 é 4, fica 16 quartos. Aplicando o princípio fundamental das proporções, 16, vai ficar 16 dividido por 4, vai dar 4. E multiplicando os meios depois os extremos, vai ficar 4x igual a 2. Daqui nós tiramos que x é igual a 2 quartos, que por sua vez dá 0,5 hora. Portanto, o tempo de fabricação será de meia hora. Espero que vocês tenham acompanhado e vamos para o próximo
exercício de fixação. Agora é uma questão que foi extraída do PSC da UFAM de 2015, questão 51. Em uma fábrica, 12 máquinas produziram 120 peças em 4 dias. O tempo necessário para que 8 máquinas iguais às primeiras produzam 300 peças será de quanto? E aí nós temos as alternativas A, B, C, D e E. Vamos à solução. Primeiramente, vamos analisar quem são as grandezas envolvidas. Tempo de produção, número de peças e número de máquinas. De acordo com o problema, 12 máquinas, produzem 120 peças em 4 dias. Aí vem a pergunta: o tempo necessário para que 8 máquinas iguais às primeiras produzam 300 peças. Analisando agora a proporcionalidade das grandezas, nós temos que o tempo de produção ele é diretamente proporcional ao número de peças e inversamente proporcional ao número de máquinas. Com isso, nós temos o seguinte: nós temos que o tempo de produção é diretamente proporcional ao número de peças e inversamente proporcional ao número de máquinas. E agora já dá para construir a proporção. Como é que vai ficar a proporção? 4 está para x, assim como 120 está para 300, vezes 8 sobre 12. Observe que 8 dozeavos foi invertido porque o tempo de produção é inversamente proporcional ao número de máquinas. Muito bem. Agora nós vamos simplificar 120 por 300. Simplificando por 10, vai ficar 4 está para x igual a 12 está para 30 vezes 8 sobre 12. Ainda dá para simplificar 12 com 12, vai ficar 4 sobre x igual a 8 sobre 30. Simplificando 8 trintaavos por 2, nós obtemos 4 sobre x igual a 4 sobre 15. Aplicando o princípio fundamental das proporções, 4x é igual a 4 vezes 15, 4x é igual a 60, isolando o x, x igual a 60 sobre 4, que por sua vez é igual a 15. Portanto, o tempo de produção será de 15 dias. Muito bem. Vamos ao próximo conceito da aula. O próximo conceito é o conceito de porcentagem. Mas o que é a porcentagem? Nós podemos definir porcentagem como sendo a razão entre uma parte e o todo de 100 unidades. Então, imagine só um conjunto com 100 unidades, e dessas 100 unidades nós comparamos uma parte com o todo. Isso é uma porcentagem. Matematicamente, nós temos que A está para 100, onde o A é um número que está entre 0 e 100, ou seja, é a parte do 100. Vamos ver alguns exemplos. Uma parte de 100, como é que a gente vai chamar a partir de agora? 1%. 4 partes de 100, como é que nós chamamos na linguagem de porcentagem? 4%. 9 partes de 100, como é que nós chamamos? 9%. E assim sucessivamente. Observe na figura que nós temos também um exemplo aí de 16%. Vamos ao nosso primeiro exercício de fixação, o exercício 3. Em uma sala de aula, dos 60 estudantes, 12 vão prestar vestibular para o curso de matemática. Qual a porcentagem dos estudantes que não vão fazer vestibular para matemática? Vamos à solução. Nós temos aqui algumas alternativas e vamos à solução. Vamos inicialmente encontrar o número de estudantes que não vão fazer vestibular para matemática. Como é que a gente faz isso? A gente pega o total de estudantes, que é 60, e subtrai os que vão fazer vestibular para matemática, que são 12. Isso nos dá uma diferença de quanto? De 48 estudantes. Em seguida, calculamos a razão entre a parte dos que não vão fazer, que é 48, pelo todo, que é 60. Fica 48, está para 60. Qual é a ideia agora? A ideia é encontrar uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja igual a 100. Como é que a gente vai fazer isso?
Nós vamos pegar essa fração e vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela fração 10 sextos. Observe só o que vai acontecer. Quando a gente multiplica 48 vezes 10, dá 480. Dividido por 6, dá 80. 60 multiplicado por 10 sextos. 60 vezes 10, 600. 600 dividido por 6 é igual a 100. Então, descobrimos que 48 sessentavos é equivalente a 80 centésimos, que na linguagem de porcentagem corresponde a 80%. Portanto, 80% dos estudantes não vão fazer matemática. Consequentemente, a alternativa é. Vamos ao próximo e último exercício da aula. Essa foi retirada do CIS da UEA de 2019, questão 38. Janaína ganhou R$ 230 de presente de sua avó e seu irmão Jorge ganhou metade desse valor. Janaína gastou 45% do dinheiro que ganhou e do que sobrou deu 20% para Jorge. Somando o que recebeu de sua avó e o que recebeu de sua irmã, Jorge ficou com uma quantia de quanto? Essa é a pergunta. Aqui nós temos algumas alternativas e vamos à solução. Vamos lá, vamos primeiramente analisar a movimentação financeira de Janaína. O que aconteceu com a Janaína? Ela ganhou R$ 230 de sua avó e gastou 45% de R$ 230. Quanto é 45% de R$ 230? Aqui nós temos o cálculo, é 45 sobre 100 vezes 230. Simplificando por 10, vai ficar 45 vezes 23 sobre 10. 45 vezes 23 dá 1.035 sobre 10, que por sua vez dá R$ 103,50. Então, sobrou, ela tinha 230, gastou R$ 103,50, ficou com R$ 126,50. Agora vamos ver a movimentação do Jorge. Jorge ganhou a metade do que Janaína ganhou, ou seja, a metade de 230 ele ganhou R$ 115 de sua avó. Em seguida, ele ganhou de sua irmã, Janaína, 20% do que sobrou, ou seja, 20% de R$ 126,50. 20% nada mais é do que 20 sobre 100 vezes 126,50. Simplificando por 10, 20 centésimos, dá 2 décimos vezes 126,50. Multiplicando, 2 vezes 126,50 dá R$ 253. Dividido por 10, nós obtemos aqui 25,30. Assim, Jorge ficou com R$ 115 que recebeu da sua avó, mais R$ 25,30 que recebeu da Janaína, num total de R$ 140,30. Consequentemente, letra B. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. E não esqueça, diariamente acesse E² Plus, o seu canal para aprender matemática. Eu sou o professor Edson Soares. Bons estudos e até a próxima aula.